Sobre a parte de condicionantes que não tem como a gente deixar de Isso que eu ia abordar. perguntar. Não tem É como a porque gente você deixar de falou abordar. sobre demonização, tem muita gente demonizando o Khalil, porque fala que ele atravancou a obra, exigiu coisas fora Eu de sei de onde veio essa pergunta, propósito. viu? O que você acha disso? Você que Eu participou sempre consulto pessoas. Se vê alguém de organizado Não, e você aqui, eu consultou consulto um pessoas grande de amigo organizado. meu, eu sei disso, você consultou um grande amigo meu. Mas, enfim, você sabe quem eu também E sei. a pessoa me explicou assim, Aham. não dá pra comparar E até um abraço pra condicionante. ele, que ele tá vendo, né? É, Com certeza tá ele vendo aí. assiste todo cachorrado, aliás. Ah, ele tá vendo, tenho certeza. E ele me falou assim, Fael, não dá pra comparar condicionantes É. de estádios construídos para a Copa do Mundo com uma lei especial para a Copa com um estádio construído numa cidade aleatória. O Allianz não foi um estádio de Copa do Mundo. Sim. Como um condicionante, segundo, por exemplo, o Rafael falou ontem, não sei se foi o Rafael, não lembro onde eu vi essa semana, com um condicionante muito abaixo. Foi na Itatiaia hoje de manhã, o programa do Eduardo Costa, inclusive, que o Kertzmann também participa, aliás, um programa Sim. muito bom. Então, qual que é a sua visão na parte jurídica, como atleticano e como conhecedor das pessoas envolvidas nesse meio? É uma briga política? O Khalil pesou mesmo a mão? É o que tem que acontecer realmente para uma obra desse tamanho, com impacto? E uma pessoa, como chama aquela mulher do programa do Eduardo Costa? Rita Mundim? Acho que é ela que falou assim, mas tem um impacto positivo também para aquela área de lazer, de valorização das casas. As custas de quem, né, amigo? Então ela falou, tem um impacto positivo também ali para aquele espaço. É essa pergunta que você faria ou você quer complementar? Não, é porque fica parecendo que o Khalil tinha o poder da caneta pelo fato de ser prefeito ir lá e exigir um monte de coisa. Mas tem a legislação ambiental, tem um comitê de política ambiental e olhando de fora parece que ele fez de tudo para prejudicar o clube por picuinha política. Eu queria entender melhor isso. O Moreno do computador, que está há alguns anos no Camisa 12, ele trabalha nessa parte construtora. João, fala no microfone como foi aquela condicionante. Ele teve local que pediu para a construção de um prédio, verticalizar uma favela. Ia construir um empreendimento comercial numa avenida importante de Belo Horizonte. Sim. A condicionante foi a seguinte: revitalizar a favela que tem ao lado. E não é uma favela pequena. É uma favela, vamos pôr, de médio porte. Tinha que nem é revitalizar, é fazer habitação. Destruir a favela e subir predinhos com... Sim, fazer conjuntos. Teve um outro atleticano, não sei se ele falou em público isso, foi você, mas aquele que você trabalhou com ele, que participou do Cachorrado. Ele falou de um lugar assim que teve que canalizar o rio também, porque era um prédio de entradas, eu que acho. está acontecendo em Nova Lima. Estão querendo construir um big de um shopping lá no Vila da Serra. Vila da Serra. A condicionante é pegar, criar uma alça do anel rodoviário até dentro do Vila da Serra. É a condicionante do empreendimento, que não é uma obra barata. Claro. Agora, vamos deixar as coisas bem claras. Prefeito não é o que se imagina, qualquer um deles. Ele não chega lá e fala assim, vou fazer isso, fazer aquilo, porque tem uma legislação ambiental, tem uma lei de uso e ocupação do solo, e tem um estudo de impacto da obra sobre a abrangência que ela tem no meio ambiente, na circunferência, tudo isso. Isso é feito estudo e é proposto para o empreendedor. O empreendedor tem dois caminhos. Ele prova que essa condicionante está errada ou ele aceita. O Atlético aceitou também, muitas delas. Por que o Atlético aceitou? Porque se ele não aceitasse, ele tinha medo que a arena não saísse e não era construída. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas não sabe disso, mas dentro do Atlético todo mundo sabe disso. Que se ele não aceitasse as condicionantes, elas não seriam construídas. E houve alteração no meio do caminho do que já tinha sido proposto e acordado no começo? Quando começou a obra, teve alguma mudança de rota dessas condicionantes? Conhecimento, não. Nenhuma. Porque elas são 55 agora para ter licença de operação, que tem que cumprir. Várias. Porque eram 110, se eu não estiver enganado. Que envolve ambiental, de público, de viaduto e de tudo. O que o poder público faz? Você quer fazer esse empreendimento? Eu estou medindo o impacto dele. Para você fazer, eu te proponho isso. Você fala, eu não quero fazer, então tá bom. O Atlético tinha na gestão. Ou eu vou negociar e tentar aprovar essas condicionantes, ou a arena não vai sair. Agora, isso tem conselho.
E os do meio ambiente, por exemplo, são pessoas eleitas. Nada podia fazer o prefeito. Eu não estou fazendo defesa dele. Uhum. Tá só Eu explicando como é que desconheço funciona o sistema. hoje de que ele tenha feito gestão, e se ele tiver feito isso, ele vai responder criminalmente por improbidade administrativa, porque o agente público hoje que deixa o agente público, prefeito, governador, presidente da República, que estão no executivo, se ele dispensa alguém de uma exigência que a lei determina, ele responde por improbidade, porque o político ele ele tem três patrimônios para cuidar. E ele pode sofrer 3 tipos de penalidade. E são duras, as leis são muito duras. Você fala, mas tem que ser mesmo. Perde o mandato, ele pode perder a liberdade ou os bens. Então, se um prefeito vai ali, por exemplo, o exemplo no caso do Calil, e determina, ele está dando uma ordem ilegal para um determinado, não existe isso aqui da arena, não. Uhum. Não, prefeito, mas está aqui, está aprovado tecnicamente, o fluxo de pessoas vai ser 250 vezes mais, então o viaduto não comporta, tem que ser, está tecnicamente demonstrado. Agora, isso, a lei diz que necessariamente o empreendedor tem que fazer para aprovar? Não, isso pode ser discutido judicialmente, isso pode ser discutido tecnicamente. Mas você pergunta para o empreendedor, você quer ficar 12 anos discutindo na justiça, para homenagear o Camisa 12. 12 anos discutindo na justiça para ter uma obra dessa. No mercado, no mercado empresarial, tempo é dinheiro. E quanto menos... Agora, às vezes se paga para eu tirar obstáculo. Mas pôs porque quis? Não. O impacto dessa construção é violento. Agora, isso também poderia ser gerido, poderia ter sido gerido de uma forma talvez melhor, e não é ser profeta do acontecido, ela provar tecnicamente que essas exigências poderiam ser flexibilizadas. Agora, eu estou do lado de quem pensa que elas são absurdas mesmo. Por quê? Porque elas fogem de Belo Horizonte, fogem do parâmetro do Brasil todo. E não é só da Arena MRV, não. É de um empreendimento que vai ser feito. Tanto é que o empresário hoje, para fazer um empreendimento em Belo Horizonte, ele escolhe muito bem o lugar. Para ver essas condicionantes que ele vai ter. Mas quem estabelece isso é o Copan? Tem o Conselho de Política Ambiental, que vai estabelecer as condicionantes ambientais. Tem os órgãos técnicos da Prefeitura, que vão também estabelecer e propor as condicionantes. Agora, que essas condicionantes poderiam ser dilatadas e melhor discutidas e melhor aprofundadas, isso eu não tenho dúvida. Mas isso teria um custo. Tempo de construir a arena, a demora dela, poderia não sair, poderia não acontecer, isso que está sendo concluído poderia nem existir. Então quem estava dirigindo também teve que sopesar. Ou eu vou encarar isso, ou do contrário eu vou desistir dessa proposta. Então a crítica ao Calil é que teoricamente a prefeitura teria pesado a mão quando estabeleceu essas condicionantes lá na época da emissão da primeira licença. O que se debita a ele é isso. E talvez também eu ouvi gente aí até, né, graúda, vamos dizer assim, do esporte. Por que Calil não ajudou? Porque não cabe a ele fazer isso como prefeito. Ele não podia ajudar e nem atrapalhar. Sim, ué. Nem mais nem menos. Agora, se fizer prova de que o poder público extrapolou na exigência, isso também pode ser anulado. Hoje, inclusive. Pode ser discutido. Só que aí eu não vou ter licença de operação da arena. Porque elas foram pactuadas. Agora, todo mundo que fala que a exigência é alta tem razão. Mas isso parte do nosso ordenamento jurídico municipal, que criou muitas exigências também para os empreendimentos. Isso é fato. BH, terreno você pode construir 1 para 1. Pois é. O cara tem um terreno, se ele quiser construir o lote todo, ele só pode usar 1 para 1. Tipo, um terreno de 100 metros, de 1.000 metros quadrados, ele só pode construir 1.000 metros. É uns trem meio louco, assim. Mas isso foi aprovado. As leis municipais, né, pela Câmara, pelos vereadores. Um negócio que o Irã Barbosa trouxe no cachorrado que ele participou, ele falou que, por exemplo, uma das condicionantes foi o Atlético que impôs, que era revitalizar, reformar um viaduto
que está sob concessão da Via 040. Uhum. Que isso não era proposto, que isso foi o Atlético que pôs. Não cabia a prefeitura alertar de falar, ó, Atlético, essa condicionante aqui não precisa não, porque isso aqui não é do governo, não é da prefeitura, não é de ninguém, é da Via, é do governo federal. Não cabia, tipo, a prefeitura alertar, ó, esse condicionante que você está pondo aqui, a gente vai ignorar porque não precisa, não é do Os nosso técnicos corpo. poderiam ter feito isso. Agora, o Irã colocou essa informação e, assim, é espantoso quem propõe não saber esse dado. Isso é algo que preocupa. Porque para negociar algo dessa monta, eu preciso estudar toda a legislação. Eu, por exemplo, quando sou contratado para isso, lugar X, toda a legislação dos últimos 20 anos. Você gasta tempo, investe, tudo. Você chegar e saber exatamente o que ele vai te exigir. E o que você vai propor. E é lógico, nessa situação você propõe menos e ele se propõe mais. Uhum. E a flexão é isso. Mas não dá pra criticar a prefeitura por não ter alertado o Galo sobre essa... Não, isso é obrigação. aqui. Isso é obrigação da gente saber. Não, e se o administrador público tá lá e ele vê que vai ser feita alguma benfeitoria que vai privilegiar o morador, o cidadão, todo mundo que passa ali, Bora, por que ele iria barrar a realização disso? Eu não entendo, não concordo com esse raciocínio, não. É porque é cobrar alguém de alertar por eu ser um eremildo, né? Um idiota. É, pra ué. propor isso. Falando, não, meu filho, você não precisa fazer isso, não. Sabe? Agora você fala assim, mas gente, uma prefeitura igual a Belo Horizonte, tem coisa, a maioria das coisas o prefeito não fica sabendo, tá tramitando lá. Ah, mas o Calil não sabia que o do atleta estava tramitando. Mas nesse caso não sabia? Claro que sabia. Pode ser que tenha um empreendimento, né, aqui na floresta, no outro, no centro. Pode ser que não esteja nem sabendo. Mas se der repercussão, tem. Agora, não vai saber do Atlético? Vai, ué. Agora, você como prefeito vai chegar e falar assim, MB, isso aqui você vai deixar de ir pro Atlético. O que o servidor fala com ele? Então só coloca no papel para mim. Uhum. Coloca no papel aí que o senhor está determinando e vai colocar. Improbidade, cadeia, um monte de coisa depois. Mas é nunca, né? Então, assim... Agora, que elas são exageradas e que o custo delas é muito alto e desproporcional, isso é fato, isso é número.